noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria estarmos aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor. Todos nós estamos alegres, não estamos? Sabe por que nós estamos alegres? Por causa de Jesus. Ele que nos trouxe aqui. Ele é a razão da nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa noite. Lá em Carta de Paulo, a igreja aos Colossos, aos Colossenses, no seu capítulo 1, dos versos de número 13, vamos até o verso de número 20. Vamos ler de maneira alternada? Quem pode ler aqui no outro microfone para me ajudar? Aqui nos versículos pares. Alguém pode fazer a leitura aqui para que aqueles que estejam nos acompanhando de maneira virtual, nos assistindo, possam também ouvir a leitura? Obrigado. Diz a palavra de Deus: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Existem alguns personagens na história que eu tenho admiração. Talvez você tenha alguns familiares aos meus e outros personagens que eu não admire tanto e que não lembre, mas que você também admire, possa ser até diferente dos meus. Eu admiro muito Thomas Alva Edison, aquele homem que criou a lâmpada, né? Admiro, por exemplo, Hipócrates, o homem que é considerado o pai da medicina. Admiro Wundt, o pai da psicologia. Admiro Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Admiro Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Admiro personagens da Bíblia. Admiro Abraão, o pai da fé. Admiro Jó, o exemplo de paciência, né? Alguns dizem que tem que ter paciência de Jó. Admiro a Pedro pela sua ousadia. Todos esses personagens importantes na história, alguns bíblicos, outros no mundo e na ciência, importantes. Mas eu quero falar a respeito de quem é o maior motivo da nossa admiração: Jesus. E aí, queridos irmãos, essa é a ideia que a gente quer compartilhar a respeito. E interessante que nós estamos aqui essa noite e eu olho para a história. Thomas Alva Edison não nos traria aqui.
Hipócrates não nos traria aqui. Freud não nos traria aqui para ouvirmos deles. Nem Abraão, nem Jó, nem Pedro. Nós estamos aqui, e quem nos trouxe aqui, e nós sempre estamos aqui por causa de Jesus. E é importante que nós, e por que a gente sempre está aqui, e tal como o conhecimento de alguns personagens não são plenos, como o conhecimento a respeito de Jesus não é pleno para nós. E eu queria exatamente perguntar para os irmãos e deixar isso como interrogação. O que nós precisamos saber de Jesus? Nós temos experiências marcantes com ele, não é verdade? Tantas coisas nós sabemos do que ele fez por nós e sabemos o que ele é. Mas esse conhecimento é um conhecimento inesgotável. Há muitas coisas a mais para nós sabermos e aprendermos a respeito de Jesus. A gente lembra, eu acho que eu compartilhei no domingo passado pela manhã, aqueles discípulos que estiveram com Jesus, que ouviram seus ensinamentos, que ouviram os seus milagres, em alguns momentos se surpreendem com ele, a ponto de perguntar: quem é este? Quando vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para nós já o conhecemos. Claro que, e até o apóstolo Paulo vai dizer que nós conhecemos em parte. Lembrou aqui o pastor Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, fala: nós o conhecemos em parte. Nós efetivamente somos parciais. Mas para aquele que não tem o temor de Deus, efetivamente elas não sabem quem Jesus é. E dentro desse mundo, desse contexto que nos envolve, perguntar para quem não tem o temor de Deus, quem é Jesus? Alguns vão dizer: Jesus foi um grande político, ou foi um líder religioso, ou foi um filósofo, um grande pensador judeu. Muitos vão falar e descrever a respeito de Jesus desta forma. Quando a gente olha para essa carta que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja aos Colossenses, há uma peculiaridade aqui, irmãos. Por isso que Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Essa igreja em Colossos é uma igreja que foi evangelizada por um discípulo chamado Epáfras. Epáfras, ele exatamente aquele que trabalha com os colossenses, evangeliza esta cidade, este grupo de cristãos. Ele vai reportar para o apóstolo Paulo algumas coisas que estão acontecendo com esta igreja, a igreja aos Colossenses. E aí a gente vai perceber algumas sutilezas dentro de um contexto entre os cristãos naquela época, ou dentro daquela cultura que tentava descaracterizar ou fragilizar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, esta igreja, a igreja aos Colossenses, eles começam a enfrentar alguns problemas, alguns ensinamentos que surgiram naquela época. Dentre esses ensinamentos, no final do primeiro e início do segundo século, mais especificamente a gente pode pensar no segundo século, de um movimento chamado gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele apresentava o seguinte ensinamento: que Jesus, ele não era Deus.
que Jesus ele era maior do que os anjos, mas muito menor do que Deus. Que eles diziam que Jesus, ele, em hipótese alguma, poderia ser Deus, porque como pode um ser se tornar em corpo humano e morrer por pecadores, porque para eles tudo aquilo que era matéria, que era corporal, era pecaminoso, né? E aí o ensinamento deles era o seguinte: não pode alguém que tenha se encarnado em corpo humano, e este corpo, ele não ser um corpo sem pecado, né? E aí a gente precisa entender que o corpo de Jesus, ele era incorruptível como o nosso corpo também será quando formos transformados e estivermos com ele nas mansões celestiais. Então a gente está dentro de um contexto histórico que quer negar o quê? Quem Jesus é. Que Jesus, ele é Deus. E que esse Deus, ele se encarnou para negar toda a obra que ele realizou. Então se negaria a sua encarnação, se negaria o seu sacrifício na cruz do Calvário, e assim descaracterizaria toda o ministério de Jesus. O discípulo Epáfras, ele escreve então esta carta a Paulo, preocupado com esses conceitos, com esses ensinamentos, aquilo que estava contaminando a igreja de Cristo. E é importante, queridos irmãos, nós ressaltarmos que a resposta a essa igreja escrita pelo apóstolo Paulo, nos capítulos de número 1 e 2, traz como uma refutação, como um argumento ou como uma resposta à necessidade de ensinar a igreja, aos colossenses, a respeito da grandeza de Jesus Cristo, que Cristo, ele está acima sobre todas as coisas. Então ele expressa de maneira clara a respeito de quem Cristo da sua grandeza, da sua deidade, que Jesus, ele era Deus, né? E que mesmo se tornando carne, ele não experimentou o pecado. E aí a gente pensa dentro desse contexto, dessa época que foi escrita essa carta, perambulando entre os anos 60 e 66 depois de Cristo, e aí estamos inseridos dentro de um contexto de perseguição da igreja, porque nesse período é o período que o imperador da época se chamava Nero, e então entendemos que é um período de perseguição física à igreja. Mas, queridos irmãos, a perseguição da igreja, ela sempre existiu. Sempre a igreja foi perseguida. Se nós olharmos hoje, pastor, nós não estamos sendo perseguidos. Quem te falou? Sutilmente a gente está sendo perseguido. Olha as imoralidades, olha os ensinamentos, olha os conceitos mundanos que têm sido trazidos. E aí, queridos irmãos, isso talvez seja pior do que uma perseguição física, porque dizem os historiadores, quando a igreja era perseguida fisicamente, mas ela crescia. A era dos mártires foi a era que a igreja mais cresceu. O evangelho era uma praga santa, uma praga santa. Quanto mais, sabe quando... Vamos pensar sobre praga santa para você entender. Já viu praga de rato? Quanto mais você mata, mais dá. O evangelho era aquilo. Quanto mais cristão morria, mais o cristianismo crescia. Dizem alguns que a morte dos cristãos na época era a semente. Quanto mais se perseguia, mais a igreja se desenvolvia, mais ela crescia. Nós estamos vivendo, amados irmãos, um período de perseguição. E uma das propostas dessa perseguição contra a igreja é exatamente
descaracterizar sobre a obra de Jesus Cristo, né? Sobre aquilo que ele representa, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele ainda faz, e sobre aquilo que ele requer e exige de cada um de nós, né? E aí o que a gente precisa saber a respeito de Jesus? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que Jesus é rei. Olha o que diz o verso de número 13: e ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que eu preciso saber a respeito de Jesus é saber que Jesus é rei. E a gente está falando sobre império, a gente está falando sobre domínio e sobre este rei que tem um grande império, que tem um grande senhorio, que tem um grande poder, que trouxe pessoas que estavam sobre um domínio, que estava sobre o império, e esse rei, esse Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, por um ato eletivo dele, ele nos resgatou, ele nos transportou, como diz o verso de número 13, e a ideia de transporte, né, é a ideia de alguém que nós estávamos num lugar e ele nos transportou desse lugar, ele nos tirou e nos colocou. Libertar é nos tirar daquelas garras e transportar é nos transferir ou nos colocar em outro lugar. É isso que Jesus, ele fez por cada um de nós. Ele nos libertou e ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós falamos domingo passado a respeito de poder, e um dos grandes poderes do cristianismo é a mudança do homem, a transformação do homem. E aí, queridos irmãos, a gente precisa pensar sobre essa grande eficácia do que é o Evangelho. A palavra diz, lembra de Coríntios, que Paulo vai escrever aos Coríntios, para os gregos sabedoria, para os judeus loucura, não é isso? E para nós que somos salvos poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Melhor, para os judeus eram sinais e para os gregos sabedoria, mas para nós é sabedoria de Deus e poder de Deus. Então vamos entender, queridos irmãos, que essa ação, e aí eu preciso então saber que Jesus Cristo, ele é rei. Melhor do que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não é qualquer rei, ele é um rei todo-poderoso, um rei que tem poder tamanho, que nos libertou do império das trevas, nos libertou de um domínio, de um jugo, de uma opressão, e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Queridos irmãos, Jesus Cristo é aquele que nos libertou do cativeiro do pecado. Que privilégio que você tem, servo do Senhor, cristãos em Cristo Jesus. Você desfruta de um prazer e de um privilégio e de uma alegria que o ímpio não tem. Ele está subjugado sobre o império das trevas, ele não encontra prazer, ele não encontra felicidade, ele não encontra deleites. O que ele desfruta é um vazio na sua existência, que se preenche através do vício, através das drogas, através da imoralidade, porque o que está dentro dele é o que não está dentro, é o vazio. Mas nós somos privilegiados, irmãos, porque outrora, segundo Efésios capítulo 2, vai dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o
curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, nos quais agora habita os filhos da desobediência. Nós somos privilegiados porque Ele foi lá e nos libertou desse domínio, dessa opressão, e Ele nos transportou, Ele nos colocou para um outro lugar. Então nós precisamos, queridos irmãos, entendermos a respeito desse que é Rei dos Reis, desse que é Senhor dos Senhores, poderoso, o grande monarca que é Jesus. Ele realizou essa obra em nós, e aí a gente entende dentro de uma perspectiva do que é o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho da graça, porque não fomos alcançados, não fomos tirados de lá, não por qualidades, não por adjetivos e não por méritos, mas fomos tirados de lá porque Ele nos amou, Ele nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Você está aqui, você é livre, você é feliz, você desfruta de prazeres pela graça de Deus. Ele te libertou daquele mundo, Ele te libertou daquela vida vazia, daquela vida sem sentido, daquela vida sofrida, e você hoje está aqui nessa noite reunido em adoração, em glorificação, em serviço a este que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a razão da nossa existência, a razão da nossa fé, a nossa alegria. Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o grande monarca da nossa vida, Ele é aquele que nos libertou e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. O que preciso saber de Jesus? Que Jesus, Ele é o nosso libertador. Nós estávamos sobre um reino e fomos libertos. Então, entender que Ele é o nosso libertador. E aí a gente entende, queridos irmãos, deixa eu tomar uma água aqui, acho que eu ainda estou sobre o reflexo. Preciso respirar. Entender a ideia do que é redenção. O que é redenção? Redenção, queridos irmãos, que alguém que foi lá e nos tirou daquele lugar. Redenção é a ideia de alguém que pagou. Quando alguém vai te redimir, quer dizer que alguém pagou a dívida. Ele pagou uma dívida para nos libertar. Então o que é redenção? Redenção é pagar a dívida. E remissão é uma outra ideia. Redenção é alguém que vai lá e paga a dívida. E remissão é aquele que cobre os nossos pecados. Eu gosto muito da expressão do pastor Franklin Ferreira, e que ele diz o seguinte, que nós éramos os piores escravos. A gente não tinha valor algum no mercado. Não tínhamos valor algum. Mas, sabe, você pegar, por exemplo, hoje tem até valor, né? Pensa num fusquinha velho. Fusquinha velho, assim, que ninguém quer. Aliás, hoje até o pessoal quer, né? Que o fusquinha agora está valorizado. Mas estou pensando aqui, hipoteticamente, é o carro que veio na minha mente aqui. E aí você pega esse fusquinha, que não anda mais, está todo enferrujado, bateu o motor, não tem nem possibilidade alguma de andar mais. Tá designado por ferro velho. E aí vem alguém lá e diz o seguinte, eu vou pagar R$1 milhão, aquilo que não tinha valor nenhum. Assim éramos nós. Nós não tínhamos valor algum. E Ele pagou, estou trazendo um exemplo tão simples, né? Tão pequeno, mas o preço que foi pago por nós que não temos valor algum para o mundo, para os homens, mas para Ele grande valor, porque Ele nos ama. Sabe com o que Ele pagou, irmãos? Deus pagou com aquilo que Ele tinha de maior riqueza. Ele pagou por um preço alto, que foi
o seu filho. Era o maior bem, era a maior riqueza que Deus tinha, e Ele pagou com o seu filho, pagou por cada um de nós, aquele que não tinha pecado algum, que não tinha culpa nenhuma, que não havia nenhuma ofensa por nós, e era exatamente necessário que, para que o preço do pecado fosse pago, que fosse alguém sem pecado. Então Jesus, ele se fez pecado por cada um de nós, ele pagou a nossa dívida, Ele quitou aquilo que nós estávamos, que era a dívida que nós tínhamos. E isso, queridos irmãos, nós precisamos exatamente pensar e entender a respeito dessa ação do Senhor Jesus, que é aquele que nos libertou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, é essa obra que Ele fez para nós, nós que estávamos designados à morte e morte eterna. E aí a gente precisa ressignificar, eu gosto muito dessa palavra, ela é muito usada num contexto atual, a gente precisa olhar para isso e perguntar, que amor é esse? Tem até uma música que diz, que amor é esse? Que amor é esse que alguém faz isso por cada um de nós? Que o próprio Deus encarnado, Ele toma o nosso lugar, morre por cada um de nós, Ele se entrega a si mesmo, e Ele quita essa dívida, tetelestai, lá na palavra, que significa pagar a dívida, está cumprido, está pago, está quitado. E é isso, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está querendo trazer para reflexão, para o entendimento daquela igreja, para que eles não se deixassem persuadir por essas filosofias da época, por aqueles contextos que estavam sendo ensinados. Então vamos entender a respeito da obra de Jesus, aquilo que Ele fez por cada um de nós, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Nós que estávamos designados para a morte eterna, mas Ele nos alcançou com o seu grande amor. E aí, queridos irmãos, a gente não pode entrar e sair daqui de qualquer maneira. A gente não pode entrar aqui sem gratidão. A gente não pode estar aqui sem adoração. A gente não pode estar aqui porque a gente não tem outro lugar para ir. A gente diz, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Não. Muito pelo contrário. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tinha tanta coisa para fazer hoje, mas hoje eu vou adorar o meu Deus. Porque Ele é mais importante do que tudo na minha vida. Muitas pessoas têm feito da vida cristã e do evangelho um acidente. Quando eu tiver tempo, quando não tiver nada para fazer, se sobrar algumas horas, eu vou para a igreja. Está tudo errado, não é isso, irmão? Eu tenho tudo para fazer, mas eu vou deixar tudo isso e vou adorar ao meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o meu rei. E não apenas Ele é o meu rei, Ele é aquele que me libertou, queridos irmãos. Isso deve trazer para nós, meus amados irmãos, um desafio. Eu usei a palavra ressignificar, de mudança de vida, de postura, de comportamento. Eu me lembro do hino, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? O que a gente agora, entendendo, compreendendo, e vivenciando, experimentando essa obra de Jesus, o que a gente tem feito com tudo isso que foi realizado na nossa vida, meus amados irmãos? Eu preciso então ser e ter uma vida de gratidão por aquele que é o meu libertador. Eu preciso saber que Jesus, Ele é o meu libertador. Eu preciso saber que Jesus, Ele é a imagem de Deus. Olha o que diz o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, diz o verso de número 15. Cristo, Ele é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus Cristo, Ele é reflexo de quem
Deus é. Ele é reflexo então de quem Deus é. Nós vemos Deus através de Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo escrevendo esta carta a essa igreja de Colossos, porque eles querem descaracterizar a obra de Cristo Jesus. Eles estão, claro, defendendo a questão de Deus, mas descaracterizando Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: esse Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E essa ideia de primogênito, irmãos, é uma ideia de proeminência, é uma ideia de primazia, ou seja, o Deus invisível, a imagem do Deus invisível, ele deve então ter a primazia na nossa vida também. Ele é o reflexo da glória de Deus. Nós estamos aqui em torno dele, para adorarmos a ele, porque ele é o quê? Ele é o primogênito de toda a criação. Quem tem primazia na sua vida? O carro? A casa? O lazer? Ou até a própria criação? Você vai, não, eu vou para a praia, eu vou para outra coisa, vou admirar essa criação. E aí o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: ele é o primogênito, ele é o primeiro. Isso quer dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, ele tem que ser o primeiro da sua vida. Primazia, ele em primeiro lugar. O que diz Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já viu o crente que priorizou Jesus Cristo? Priorizou o Senhor na sua vida, que faltou alguma coisa para ele? Não falta nada, queridos irmãos. Então priorize ele, que ele seja a primazia da sua vida e seja em primeiro lugar sempre na sua vida, que nada vai faltar em cada um de nós. Então, aí é importante a gente ter essa ideia a respeito de Jesus, que ele tem a primazia de todas as coisas, porque lembra da igreja de Colossos, desse movimento gnóstico? Eles querem negar o poder de Jesus, e aí Paulo escreve, ele é a imagem do Deus, ele tem primazia sobre todas as coisas. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: esse é digno, ele deve ser glorificado, ele deve ser entronizado, ele deve ser adorado, porque este que estão entre vós, este é o Senhor dos senhores, ele também é Deus. E aí, queridos irmãos, o que estão tentando fazer da nossa fé, o que estão querendo fazer do nosso Cristo, estão querendo tirar o valor dele, a importância dele, descaracterizando a obra dele, trazendo ofensas para cada um de nós. E você acha que nós não estamos sendo perseguidos, olhando para esse mundo de imoralidade, de perversidade, de conceitos morais totalmente pervertidos, e você acha que está tudo bem para a igreja? Você acha que a igreja está em paz? Você não acha que a igreja está em luta? Você não acha que a igreja está em guerra? Você não acha que a igreja está sendo perseguida? Queridos irmãos, enquanto eles estão lutando para destruir a igreja não pode parar, a igreja tem que vigiar, a igreja tem que buscar, a igreja tem que orar, a igreja tem que se consagrar, a igreja tem que dobrar os seus joelhos e clamar pelo socorro de Deus, e clamar pela intervenção de Deus. Hoje eu estive numa igreja, no encontro com um pastor amigo, e a igreja estava reunida de manhã, e ele falou: Luiz, a gente não pode parar. A gente não pode parar porque eles não estão parando. E ele estava falando, eu falei: poxa, Luiz, ele é Luiz, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Poxa, Luiz, a gente tem que estar envolvido, porque eles não estão parados. Gente, nós não podemos parar, porque eles não estão parados. A mídia não está parada. Todo dia, toda hora,
A todo momento eles estão se levantando, sutilmente as mensagens têm sido colocadas, são nas redes sociais, são na televisão, nas nossas, nos relacionamentos que muitas vezes os nossos filhos estão sendo afetados. O que nós estamos fazendo, irmãos? Vamos pensar. Você está percebendo que aqui a sutileza em Colossos era negar o valor de Jesus, da obra de Jesus? Está percebendo que esse é o contexto? E naquela época era o gnosticismo, está entendendo? E aí, meus irmãos, como diz o cântico, desperta, que o Senhor já vem, levanta, que o Senhor já vem. Quando a gente se despertar, quando a gente se levantar, a glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. Canto mal, né? A glória do Senhor já brilha sobre ti. Naquela época, eles viam Deus através de Jesus Cristo. E hoje o mundo precisa ver Cristo através de você, através de mim. O que nós precisamos saber de Jesus? Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Como você tem evangelizado as pessoas? Você tem falado para elas que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas? E nós acreditamos nisso, queridos irmãos, que Ele é o Senhor de todas as coisas, de que tudo está nas mãos dEle, e que nós não precisamos de recursos humanos primariamente, não precisamos de mensagens de autoajuda, nós precisamos de mensagem do alto, de ajuda do alto e não de autoajuda. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele criou o mundo, o império, os anjos o adoram e estão ao redor dele, até o diabo teme a Ele, amarra os dentes. Lembra daquele endemoniado de Gadara? Ele chega já com os dentes trincados. Aqui vieste, filho do Deus vivo. Um homem que vivia sob os sepulcros, tomados por demônios. Aquilo não era problema mental, não era esquizofrenia, era demônio mesmo, tomado por uma legião de demônios. Mas aqueles demônios que estavam naquele homem, eles reconheciam que Jesus era quem? Ele era Deus. Os demônios reconhecem e tremem. E por que a gente, eu estou falando genericamente, não reconhece Jesus como Deus, como Senhor de todas as coisas? E por que a gente não treme diante dEle? Porque a gente não tem temor a Ele, não tem a compreensão, a ideia de que Ele é o Senhor de todas as coisas, de que Ele é o Senhor de tudo, de que Ele merece, Ele é digno de mim, de toda adoração, de todo serviço, de todo o empenho da minha vida, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E isso me faz entender que se Ele é o Senhor, eu estou submisso a Ele. Todas as minhas decisões, todas as minhas questões, todos os meus momentos da minha vida devem estar submissos a Ele, à vontade dEle. Você tem pensado em tantas coisas, né? Você tem se programado para tantas coisas na sua vida, mas você tem colocado isso diante dEle, porque você não é Senhor. Isso é um grande equívoco que o mundo está pensando, achando que são senhores de todas as coisas. Ele é que é o Senhor. Ele é que é o Senhor de tudo. A gente está aqui respirando, a gente está aqui por mais um dia de vida, porque Ele está te concedendo de grátis, sem você merecer nada. Então, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da sua igreja. E ao mesmo tempo eu quero trazer essa reflexão, esse pensamento consolador, que por mais que tentem se levantar contra a igreja é dele, e Ele é Senhor da igreja.
a igreja não vai ser vencida. A igreja não vai ser derrotada, porque a Bíblia fala que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a sua igreja. Então, nós estamos falando de uma igreja vencedora, de uma igreja vitoriosa, queridos irmãos. Eu queria terminar a minha palavra nessa noite dizendo o seguinte: que Jesus, Ele é Rei. Que Jesus, Ele é libertador. Que Jesus, Ele é a imagem do Deus vivo. Que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Jesus é Rei, se Jesus é libertador, se Jesus, Ele é a imagem do Deus vivo, se Jesus é o Senhor de todas as coisas, e se esse Jesus, Ele é o teu Jesus, fique em paz, fica tranquilo. Ele está cuidando de tudo, está cuidando de você. Fique em paz. Eu queria orar por você. Você que tem passado por dias difíceis, dias delicados, dias dolorosos. A ideia do gnosticismo é descaracterizar Jesus. Mas ninguém vai descaracterizar o teu Senhor. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele é Rei. Você sabe que Ele é a imagem do Deus vivo. Você sabe que Ele é libertador. E você sabe que Ele é Senhor de todas as coisas. A este Jesus, que é tudo isso, que te trouxe aqui, Ele pode fazer algo que você está precisando. Porque Thomas Alva Edison não vai dar jeito para o teu problema. Nem Hipócrates, nem Aline, com todo o conhecimento, sendo o pai da medicina. Nem Freud, com todos os conceitos de psicanálise. Nem os grandes, nem Abraão, nem Jó, nem Pedro. Mas Jesus pode. Ele pode. Porque Ele tem todas essas credenciais. Eu queria que todos nós nos colocássemos em pé e adorássemos a esse que é Rei, esse que é libertador, este que é a imagem do Deus invisível, este que é o Senhor de todas as coisas. A Ele honra, glória e adoração pelos séculos dos séculos. Vamos adorar esse Jesus?